Olá, tudo bem com você? Meu nome é Fernando de Paula e eu sou autor do livro Se Não For Agora, Quando Será? E Coach. E gostaria de falar com você mais um vídeo da nossa série. Esse é o terceiro vídeo das 5 perguntas que Deus fez assim que Ele chegou aqui na Terra e encontrou Adão e Eva, que são grandes lições que nós podemos aprender. A primeira pergunta foi: aonde você está? Então isso pode trazer Adão e Eva para a consciência de onde eles estavam e do que eles precisavam naquele momento. Lembre-se, um GPS para calcular para onde você quer ir, ele precisa saber onde você está. E em coach, quando nós traçamos os seus alvos e metas, depois nós trazemos para onde você está e como você pode chegar lá. Então é uma pergunta muito importante. A segunda pergunta foi: quem te falou? Nós ouvimos diversas vozes no mundo e aí passamos a acreditar em diversas coisas. No caso de Adão e Eva, eles escutaram a voz do inimigo, que dizia: vocês podem comer esse fruto que vai dar tudo certo. E eles acreditaram e passaram a ter problemas por causa disso. Nós às vezes escutamos vozes dizendo que não somos capazes, que não somos bons, e essas vozes nos tiram a liberdade, nos tiram algo positivo. Então a gente passa a ficar chateado, em vez de escutarmos a voz de Deus, que somos feitos à imagem e semelhança dele, e que ele tem algo bonito e um plano maravilhoso para nossas vidas, e que somos filhos amados. A terceira pergunta é: o que você fez? Essa pergunta foi direcionada a Eva, em Gênesis 3:13, e ela disse: foi a serpente e eu comi o fruto. Então, o que acontece? Ela já passou a culpa para alguém. E dessa forma, ela queria tirar a responsabilidade dela diante daquilo. Na vida, nós temos diversas coisas que acontecem conosco e diversas coisas que nós fazemos e que nós temos que tomar responsabilidade para com essas coisas, ou de reação ou de ação. De reação, quando elas são feitas para nós, então como vamos reagir em relação a essas coisas? Então a serpente falou algo para ela e ela poderia ter dito não. E além de tudo, ela tomou uma ação de ir lá comer o fruto. Nós precisamos aprender que nós somos responsáveis pelo que fazemos. Deus nos deu um grande presente, um presente de vivermos aqui. Mas esse presente, ele veio com uma instrução que diz que nós temos que tomar responsabilidade por tudo que fazemos. Mas na vida nós temos a tendência a pegar essa responsabilidade ou colocar na mão dos outros ou dizer que foi alguma coisa. Né? Nós podemos dizer que estamos desenvolvendo isso no mundo de hoje, mas como podemos ver, desde Eva fazemos isso. Hoje nós temos outras desculpas, como até a desculpa científica de que são os meus genes e por isso que eu sou assim. Nós criamos histórias para que não assumamos a culpa. É interessante isso, né? Uma delas é: eu estava fora de mim mesmo. Como se estar fora de mim mesmo significasse que não é culpa minha, porque foi um momento que eu não podia me responder por minhas ações, que eu estava fora de mim mesmo. Em vez de assumirmos duas culpas: a primeira culpa do que fizemos e a segunda culpa de não podermos controlar, ou de não conseguirmos, ou de não sermos capazes naquele instante de controlar nossas emoções. E nós somos responsáveis por controlar nossas próprias emoções. Outra coisa que fazemos é colocar a culpa em pai, mãe, em que fui pobre demais, por isso eu roubo, fui rico demais, por isso eu não sei relacionar com outras pessoas, eu não sei viver sem o meu iPad, ou coisas assim. Meu negócio faliu porque é culpa do governo, é culpa disso, é culpa daquilo, é culpa do meu empregado, eu não desenvolvo meu trabalho porque é culpa do meu chefe, porque é culpa do subordinado. Estamos sempre pondo culpa em alguém. O relacionamento não deu certo porque é culpa da minha esposa, meus filhos. Todo mundo, ou toda situação, nós podemos colocar a culpa em alguém ou em alguma coisa. Né? Foi a situação econômica, foi a chuva, foi a falta de oportunidade e assim vai. Eu me lembro de um amigo que nós estávamos viajando e já fazia meia hora que ele colocava culpa em absolutamente tudo: pais, finanças, estudo e todas as coisas. E eu perguntei: quando você teve esse emprego, você teve essa oportunidade, você aproveitou? Ele: não. Quando você aconteceu de você ter esse outro lugar que você podia fazer, você aproveitou? Não. Quando você teve essa outra oportunidade para estudar, você aproveitou? Ele: não. Mas ele tinha uma desculpa. Mas na hora ele foi cair na ficha e nunca mais ele falou disso para mim. Nunca mais ele quis colocar a culpa em alguém. Pode ser até que ele faça isso com outras pessoas. Mas espero que ele tenha aprendido que a culpa no final era dele.
E é assim, nós crescemos e queremos colocar a culpa em alguém, em vez de tomarmos responsabilidade pela nossa própria vida. E podemos ir longe. Quando nós tomamos responsabilidade, nós evitamos alguma coisa que é o contrário de quando não tomamos responsabilidade. Por exemplo, quando não tomamos responsabilidades e somos culpados por uma situação, a palavra de Deus nos diz que até os ossos de Davi doíam. Então, quando nós fazemos isso, se os nossos ossos doem, muitas gastrites, muitas dores estomacais, muitas dores de cabeça são causadas por não assumirmos a responsabilidade do que fizemos. Quantos relacionamentos são quebrados porque uma pessoa não assumiu a responsabilidade de ter traído, ou a responsabilidade de não ter comparecido? Quantos momentos no trabalho acontecem que um chefe pergunta quem fez isso e ninguém assume? Nem mesmo o gerente da hora, que de certa forma era responsável, então se ninguém era responsável. Então quebra ali e depois essa pessoa nunca é promovida, nunca buscam ela para avançar na empresa e assim por diante. Segundo, que se a gente não toma a responsabilidade, a gente não aprende com o erro. E aprender com o erro é uma forma de crescer, pois assim podemos fazer melhor da próxima vez. Mas se nós não assumirmos o erro, não iremos aprender e não iremos fazer melhor da segunda vez. A terceira coisa, a palavra de Deus diz que a verdade vos libertará. A partir do momento que falamos a verdade nos liberta e permite que possamos viver melhor. Possamos viver a abundância do que Deus tem para nós. Porque lembra, não assumir algo errado é pecado. E o pecado traz a morte. Então nós temos que aprender a fazer o quê? Nós precisamos aprender a viver a plenitude de Deus e seguirmos para a vida. Então nós precisamos aprender isso. Pararmos de colocar culpa nos outros. É interessante que hoje no mundo nós estamos passando por um momento de termos responsabilidade por alguma coisa, em vez de termos responsabilidade para com. Por exemplo, nós temos responsabilidade pelas baleias, pelo mundo, pela mata, pela África, pela seca. Claro que isso é importante, e nós vamos ver isso. Mas não temos responsabilidade para com minha família, para com minha esposa, para com minhas crianças, para com o meu vizinho, para com minha rua, para a sociedade perto, para o governo com quem eu sirvo imediatamente. Nós não temos essa responsabilidade para com as coisas à nossa volta, mas temos responsabilidade pelo mundo. Por exemplo, eu sei que se nós trocarmos a lâmpada que tem mercúrio pela que não tem mercúrio, vamos salvar energia, vamos salvar o ambiente, então eu vou doar R$100 para trocar em 10 lâmpadas na Jamaica. E aí, ou em algum lugar. E aí, é ótimo isso e isso é importante. Mas ela não pode ser maior do que a responsabilidade para com as coisas. Nós queremos evitar a responsabilidade para com as coisas ao nosso lado. E isso faz com que não possamos crescer, porque à medida que crescemos, nós temos mais responsabilidade. À medida que minha empresa tem 5 funcionários, eu tenho responsabilidade para com 5 famílias. Mas se eu tivesse uma empresa de 100 funcionários, eu tenho responsabilidade para com 100 funcionários. Assim que se eu tiver um filho, eu tenho responsabilidade para aquele filho, ou 2 ou 3. Mas são coisas que vão nos permitir fazer mais, alcançar mais, crescer e até termos um melhor ambiente financeiro, um melhor ambiente familiar. Mas para isso precisamos ter responsabilidade. As pessoas que conseguem chegar alto têm responsabilidade para com as coisas. Davi tinha responsabilidade para com o povo de Israel. Moisés teve responsabilidade. Paulo teve responsabilidade para com as pessoas que ele pregou. Nós queremos ser grandes, crescer, estarmos bem, mas não queremos ter responsabilidade. Então, para ter crescimento, nossa responsabilidade para com também vai crescer. Neste momento, então, quero que a gente possa chegar à conclusão de que ser responsável é algo importante. Então nós temos que parar de fazer como Eva, como Adão, de passar a culpa para alguém ou para alguma situação e assumirmos a culpa. Crescemos com ela. Então, ponto número 1, nós crescemos quando assumimos a culpa. Ponto número 2, nós não desgastamos fisicamente e emocionalmente quando assumimos a culpa. 3, nós vivemos abundantemente quando assumimos a verdade, porque a verdade vos libertará. 4, quando nós estamos bem com Deus e vivemos plenamente o que Ele tem, nós podemos viver com alegria e crescermos e vivemos a plenitude
do que Ele tem aqui para nós. Então lembre-se, vale a pena assumir a responsabilidade. Vale a pena crescer. Quando pecamos, temos que assumir a responsabilidade diante de Deus pelo nosso pecado, para que possamos viver a plenitude da salvação. Quando erramos com alguém, que não necessariamente é um pecado, mas nós precisamos assumir a responsabilidade para com essa pessoa para que não se torne um pecado, mas para que se torne algo bom para nós. É impressionante isso, né? Porque quando assumimos a responsabilidade, as pessoas passam a nos colocar como pessoas de confiança. Porque quando erramos, assumimos a responsabilidade. Então isso nos dá a possibilidade de sermos promovidos no emprego. Isso dá a possibilidade de termos um relacionamento gostoso com os amigos. E termos um relacionamento de confiança com a esposa. Que quando você chegar em casa, você não vai dizer, eu fiz isso. Ah, não, foi o trânsito enquanto você parou para conversar com os amigos. E você está com medo disso. Ou são coisas pequenas que começam a nos atrapalhar, que depois se transformam em coisas grandes que nos atrapalham mais ainda. E depois passamos a tentar esconder isso. E aí começamos a colocar mais coisas ruins. Então, esqueça disso. Viva com responsabilidade. Viva com verdade. E aí tem a possibilidade de crescer. Essa pergunta é muito importante para nós. E eu queria dizer para você. Viva a plenitude que Deus tem, viva com responsabilidade, sabendo que coisas melhores virão, que grandes coisas estão por vir, à medida que buscamos primeiro o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E a verdade vos libertará, e a verdade vos dará prosperidade. Tá bom? Nos vemos no próximo vídeo, no vídeo 4. Até lá! Se você puder clicar aí e dizer gostei, puder compartilhar com os amigos, seria fantástico. Um grande abraço. Até mais. Deus abençoe.